Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo eu trago para vocês uma revisão da parte de química orgânica, só que é basicamente reconhecimentos de funções orgânicas de uma forma mais aplicada à bioquímica. Então a gente vai ver as funções orgânicas que estão presentes nas proteínas, nos lipídios, nos carboidratos, nos ácidos nucleicos, tá? Isso vai ser útil para a gente compreender alguns fenômenos que estão relacionados à polaridade, por exemplo, dessas moléculas, à solubilidade dessas moléculas, como que elas vão ser oxidadas quando a gente estiver trabalhando um pouco mais à frente a parte de metabolismo energético, enfim. Então, se você estava achando que bioquímica é um terror, na verdade não é um terror. Quando você sabe um pouquinho mais de química orgânica, você tem a possibilidade de aprender um pouco mais dessa maravilhosa disciplina que é a bioquímica, beleza? Então, vamos deixar logo a enrolação e vamos embora aprender um pouco mais de química orgânica. Bota sangue no olho, café na xícara aí, vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Let's bora. Como é que vai funcionar esse negócio? Preste atenção no detalhe. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é quais são os requisitos para a gente definir se uma molécula é uma molécula orgânica ou se é uma molécula inorgânica. A gente sabe lá, você aprendeu isso na bioquímica, que existem dois tipos de compostos, os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Me diga aí, quais são os compostos inorgânicos? Isso, água e sais minerais. Lembrando que sais minerais a gente encontra eles na forma de íons dissolvidos na corrente sanguínea e na forma de cristais nos ossos, mas esse é assunto para uma outra videoaula. Então, quais seriam os compostos orgânicos? Seriam as proteínas, vitaminas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, beleza? Vale a pena a gente ressaltar que, em termos de abundância, a água ela é o composto inorgânico mais abundante nos seres vivos, enquanto que as proteínas são o composto orgânico mais abundante, beleza? Então, basicamente, os seres vivos são compostos de uma mistura de água e proteínas, beleza? Então, voltando para cá para o slide. Para um composto ser considerado como sendo um composto orgânico, é necessário que ele possua carbono, primeiro requisito, é possuir carbono, o segundo, possuir hidrogênio e o terceiro é possuir uma função orgânica. Por que a gente coloca esses três requisitos? Muito simples. Você tem, por exemplo, o dióxido de carbono, né, o CO2, ele tem carbono, só que ele não tem hidrogênio, então ele não pode ser uma função orgânica, né? O gás CO2 ele é um composto inorgânico, enquanto que o metano, que em cima você tem o C, que é o carbono, e 4 átomos de hidrogênio fazendo ligação com esse carbono. Tem carbono? Tem, obviamente. Tem hidrogênio? Tem. Então isso já é suficiente para classificar ele como sendo um composto orgânico. Só que, nesse detalhe, quando você tiver um composto que só tem carbono e hidrogênio, a gente chama esse composto na química orgânica de hidrocarboneto. Mais um pouquinho na frente, no curso do Enem, vocês vão saber, se não souberem já à altura do campeonato, que quando se tem apenas um carbono, a gente coloca o prefixo MET, certo? M-E-T, MET. Só tiver ligações simples, a gente coloca AN. E quando for um hidrocarboneto, a gente termina o nome da molécula com O. Então, o nome dessa molequinha aqui que eu estou mostrando para vocês é metano, beleza? Liberada aí nas flatulências dos ruminantes. Um gás responsável também pelo efeito estufa, tá? Muito importante isso. Então, hidrocarboneto. Novamente aí nós trouxemos à tona esse exemplo do metano. Agora, que composto orgânico é rico em hidrocarbonetos? Cara, é o seguinte, hidrocarboneto, a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o hidrogênio é muito pouca. Para uma molécula ser polar, ela precisa possuir uma grande diferença de eletronegatividade.
A água ela só consegue ser polar porque há uma diferença de eletronegatividade considerável entre o oxigênio e o hidrogênio que formam uma molécula de água, certo? Mas nesse caso aqui, de carbono e hidrogênio, a eletronegatividade desse composto não é suficiente para que haja, para que surjam as cargas parciais desses elementos. Então, por causa disso, os hidrocarbonetos são moléculas o quê? Apolares, beleza? Então, um composto da bioquímica que possui bastante hidrocarboneto são os lipídios, né? Nesse caso aqui, eu estou trazendo para vocês o exemplo de um triglicerídeo. O que é um triglicerídeo? Note, aqui eu tenho uma coisinha chamada ácido graxo. Emanuel, o que é o ácido graxo? Note, eu tenho esse Czinho aqui, carbono faz 4 ligações, certo? Então eu tenho esse C que está fazendo 2 ligações com o oxigênio, uma ligação com o R aqui, que a gente vai saber o que é, e uma outra ligação com esse OH. Cara, anota aí no fundo do teu ventrículo esquerdo. OH é hidroxila. E toda vez que eu tiver um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio, somente o carbono com o oxigênio, que eu estou destacando aqui para vocês, isso se chama carbonila, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Só que tem um detalhe. Qual o detalhe, Emanuel? Essa carbonila está ligada a uma hidroxila. Então, nesse caso, quando a carbonila estiver fazendo a ligação com uma hidroxila, a gente não chama mais isso de carbonila. A gente chama de uma carboxila, beleza? E a molécula no todo, a molécula que é formada por essa carbonila, que agora que está ligada com a hidroxila a gente vai chamar de carboxila. Toda vez que eu tiver C+O ligado à hidroxila, eu vou ter uma função chamada ácido carboxílico, certo? Esse Rzinho aqui significa que eu tenho basicamente uma repetição disso daqui, ó, de CH2, tá? Ou seja, eu tenho uma repetição, uma cadeia muito longa de hidrocarbonetos. Cara, pensa, tem mais de 12, vamos colocar assim, mais de 12 vezes essa molécula aqui. Então, isso faz com que essa cadeia lateral R, ela seja uma cadeia muito longa, certo? Então, ao invés de eu ficar gastando tempo para representar essa molécula, eu represento ela simplesmente por um R, beleza? Então, se eu tenho um ácido carboxílico com a cadeia longa, que é representada pela letra R, então eu tenho um ácido graxo. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ácido graxo e vou somar com uma outra molécula. Note que ela também tem hidroxila, ó. Só que essa hidroxila, ela não está ligada a uma carbonila, ou seja, ela não está ligada com C+O. Se não está ligado com C+O e está fazendo a ligação com carbono saturado, Emanuel, o que é um carbono saturado? É um carbono que só faz ligação simples, tá? Nesse caso aqui, que você tem esse CH2, eu tenho basicamente isso aqui, ó, um carbono ligado a 2 hidrogênios, certo? E além de estar ligado com esses 2 hidrogênios, ele está ligado aqui com uma hidroxila e que, ó, com mais alguém aqui, ó, acima dele, que é um outro carbono, certo? Note, eu só tenho aqui ligações do tipo o quê? Ligações do tipo que a gente chama de tipo sigma, que não interessa para você saber agora que isso não é aula de química orgânica, é bioquímica, tá? Então calma. Eu tenho ligações simples, tá? Só tenho uma ligaçãozinha aqui. Então, nesse caso, esse carbono aqui, ele é um carbono saturado. E se eu tenho uma hidroxila, ixi, eu pintei de verde, se eu tenho aqui uma hidroxila, você vai considerar que tem uma hidroxila aqui, tá? Se eu tenho aqui uma hidroxila, então, eu basicamente vou ter um tipo especial de função orgânica que a gente vai chamar de quê? Lê esse nomezinho aqui, ó.
álcool, certo? Então, toda vez que você tiver uma hidroxila ligada a carbono saturado, ou seja, carbono que só faz ligação simples, tá? E cada ligação simples a gente chama de uma ligação do tipo sigma, tá? Se você tiver uma hidroxila ligada a carbono saturado, você tem uma função que a gente chama de álcool, tá? E nesse caso aqui nós temos um álcool especial. Por quê? Note que eu tenho que esses carbonos eles estão unidos entre si. E em cada carbono desse eu vou ter uma hidroxila. Então nesse caso aqui eu tenho um glicerol, tá? O que é um glicerol? Um álcool formado por 3 hidroxilas, certo? Mas se eu tivesse apenas essa molécula aqui que eu representei aqui acima para vocês, ó, esse C ligado à hidroxila, se só tem um carbono a gente chama de quê? De met. Só tem ligações simples, a gente coloca o an. E se a função é do tipo álcool, a gente termina com ol. Então, nesse caso, a função química é um metanol. Beleza?